Boa noite, Saravá. Pai, Oxalá abençoa a todos. Deus, os orixás. Como eu tinha falado na última aula, hoje a gente vamos falar sobre banhos e, se der tempo, defumações, coisas práticas do dia a dia. E só tem um detalhe, eu esqueci tudo o meu caderno com toda a sequência que eu tinha elaborado, né, para essa aula, mas eu acredito que a cabeça não vai deixar de funcionar não, afinal de contas foram anos, né, décadas aprendendo. Gente, desde os tempos imemoriais, os banhos e as defumações são usados. A gente tem história, né, disso, documentos disso, né? Em livros sagrados antiguíssimos, né? Como os livros lá do povo da Índia, né? Que são milenares, chineses, egípcios, enfim, toda a gama de civilizações que já passaram, as que foram pelo menos documentadas, né? Na nossa terra, sempre tem falando sobre a importância, sobre banhos que eram tomados, banhos e abluções. No Torá judaico, por exemplo, quando se dava contato com alguma pessoa impura, por doença, por algum motivo, tinha banhos apropriados, recolhimentos que eram feitos, as pessoas recolhiam numa tenda separada, as vestes eram trocadas, os banhos eram feitos, enfim, é fartamente documentado a importância dos banhos. E até mesmo assim, em todos os continentes, até hoje, pela medicina popular, pelo conhecimento dos povos, né, dos nossos ancestrais, faz-se banho, né, para crianças quando está com algum tipo de alergia, usa algum tipo de folha, algum tipo de banho mesmo, banho de purificação e banho de cura. A gente costuma, por exemplo, a gente aqui que é do interior do estado de São Paulo, estamos aqui em Barretos, os meus antepassados tinham costume, a gente machucava, dava alguma pancada, colhia-se, né, a erva de Santa Maria e fazia um plástico, banhava o local, né, e realmente a luxação, a inflamação sempre cede. E para vocês verem como é que é um remédio extremamente eficaz, né? E que está em desuso. Hoje a gente compra pomada, a gente compra um monte de coisa, sendo que nós temos na mão, tá certo que a urbanização, né, tirou muito das ervas assim da nossa convivência, mas ainda aqui no interior se acha, às vezes, no canto da rua, uma erva Santa Maria, no quintal baldio, pé de fumo, que também é um anti-inflamatório, um picão, que nada mais é do que a arnica selvagem. A verdadeira arnica, gente, é um picão, que faz chá para hepatite. Ele é essa arnica que a gente tem no fundo de casa, que a gente planta de jardim, vamos dizer assim. Essa arnica ela é europeia, se não me engano é de origem italiana, se não me engano. Isso aqui é lá da Europa. E a arnica nossa é aquela que dá a rama, dá o picão, é um anti-inflamatório potente. Então, é assim, e não precisa... Então, o que acontece? O banho, seja ele o banho que a gente usa na nossa religião, em outras religiões, tanto da origem brasileira, que é uma moda de origem brasileira, né, como de origem africana, como alguns outros cultos de origem australiana, lá dos autóctones de lá, o banho, quando ele se torna religioso, ele chama-se banho litúrgico. Tá? O que é o banho litúrgico? É quando a gente prepara o banho para fazer uma liturgia, né? Ou seja, um rito, um ritual, algum preparo, um trabalho, alguma coisa que vai nos levar de encontro à espiritualidade. No caso da Umbanda, nós usamos o banho para diversas, vamos dizer assim, situações, né? Tanto no preparo do médium, né, quando ele vai se dirigir ao terreiro para fazer a sua prática da caridade, no dia de atendimento público, onde vem todas as pessoas
uma gama imensa de problemas, diferenças, em busca de orientação, de cura, enfim, né, de esclarecimento. Então a gente lida com uma variedade de energias imensas. Então a gente tem que estar equilibrado. E o banho serve para isso. O banho de defesa, na verdade, o que ele é? Ele não é um banho só de limpeza, para que a gente venha purificar o trabalho. Não é só isso. Quem fala isso é porque não tem conhecimento da coisa. Ele é um banho, sim, vai limpar a gente daquelas coisas que a gente está trazendo, das emoções, das mentalizações que a gente passa durante o dia, um dia complicado de trabalho, mas ele também é um banho de fortalecimento áurico. Que é o fortalecimento áurico? É o que fortalece aqui, né, o nosso corpo. Alguns chamam de perispírito, cada um chama de uma coisa. Mas na verdade, a aura, ao mesmo tempo que ela é a luminosidade refletida pela energia de nosso espírito, que já foi capturado pela tal famosa foto Kirlian, né, que eram vários, isso foi feito acho que no século passado, retrasado. E essa aura ela tem que estar com energia boa. Para quê? Para que a hora que entra em contato direto com as energias, não vou dizer negativas, mas aquelas energias ali que não estão em equilíbrio, não afeta o médium, nem mental, nem espiritualmente, para que tanto o médium que vai estar incorporado, quanto o médium que a gente sempre fala importantíssimo, que é aquele que está camboneando, que é aquele que está aqui na porta chamando as pessoas pela ficha, aquele que está lá na fila distribuindo uma ficha. Todo esse tipo de contato, ele é parte do trabalho. O trabalho da Umbanda não começa quando abre, a gira faz sua abertura e abre a cortina para atendimento, ele já começa bem antes. As entidades vêm ao terreiro, preparam o terreiro, deixam o terreiro numa vibração legal para que a gente possa alavancar, né, a nossa egrégora de energia depois. Então, no contexto banho, no primeiro momento, para nós umbandistas, é isso, para que a gente esteja limpo, equilibrado e fortalecido, para podermos então fazer o nosso atendimento, a nossa missão, que é a prática da caridade, atendendo as pessoas. Bom, posto isso, e os outros, entre a variedade que eu falei de banhos, existem banhos para diversas situações, né, para várias também condições, às vezes espirituais ou físicas, né, que a pessoa pode estar. Então a entidade passa o banho para a pessoa e a gente vai. Aí é um banho a cada caso. O que eu quero hoje é simplificar um pouco isso, para a coisa não ficar, né? Mas eu dei esse apanhado geral para deixar mais ou menos a coisa mais ou menos que à luz da verdade, né? Pelo menos a verdade que eu aprendi em 40 e tantos anos de Umbanda. Bom, primeiro cuidado com o banho. Assim que eu tive o primeiro contato com os banhos de defesa, eu tive uma sorte, eu fui abençoado. Porque eu tive uma sorte eu ainda não conhecia o terreiro no qual o nosso rito vem, que é o Rito Aimoré. Eu frequentava terreiros pequenos que tinha aqui em Barretos, os grandes. Barretos sempre teve Umbanda, gente. E teve gente muito forte aqui, pais e mães de santo aqui. A gente uma hora tem que tentar resgatar a memória deles todos. Né? Então, mas eu ia na casa do tal, o nome do senhor era Seu Zé. Era um mulato, o senhor mulato, já bem avançado em ano, em idade. Ele tinha vindo, se não me engano, de Nova Granada, até onde meu pai nasceu. E a primeira vez que eu tive um contato, eu estava ainda meio que perdido, porque eu estava recebendo meio que sem querer, sem saber, aquelas coisas assim. E ele chegou para mim e falou: meu filho, você vai fazer, eu nem lembro, mas ele falou: vai fazer um banho assim, assim, assim. Ele falou: mas só que você tem que fazer uma coisa. E isso que ele me falou, eu uso até hoje. Ele falou: o banho, eu lembro que o banho tinha 5 ervas, não era 7, nem 3, nenhum, era 5. Aí ele falou assim: esse banho é para fortalecer
a sua cabeça, as suas mãos e seus pés, para que você possa pensar bem, as suas mãos produzirem o que é correto de fazer através do trabalho e seus pés caminharem sempre caminhos certos. Olha que legal. Aí ele falou, pega cada erva e esfrega na mão. Pega a folha, esfrega nessa parte molinha da mão. Esfrega até ficar vermelhão, espera um pouco. Se não der irritação, essa erva está permitida você usar. Aí você vai pegar outra erva, fricciona. Faz assim com todas elas, nas partes mais finas da mão. Se não tiver nenhuma reação, é porque a erva ela não vai dar energia. Porque além disso, na hora que ela ferve, muito da propriedade da erva volatiza. Ou seja, ele evapora junto com a água. Tanto é que para você ver, o chá de infusão é mais forte do que o chá fervido. Justamente porque o de infusão, você derrama água quente sobre a erva e não há volatização. Mas muito pouca. O princípio ativo da planta, que vai ser o fator de cura, né? Ele permanece mais. Ao passo que você ferve uma erva, ela volatiza. A maioria, qualquer erva, a maioria das ervas, para ela se tornar uma essência, ela tem que despertar o alcaloide. Isso aí eu não vou nem entrar nesse detalhe, senão eu vou entrar na farmacologia da Umbanda. E aí o que acontece, o que importa, toda a essência ela é volátil. Mesmo aquela erva que às vezes você fala, nossa, mas que banho sem graça, não tem cheiro de nada, né? Que nem banho de folha de jatubá. A não ser quem tem muito sensível, tem o olfato muito sensível, né? Aí ele sente o cheiro de cada erva. Mas toda erva tem a sua essência, o seu princípio ativo. Então, quando ferve a erva, parte desse princípio ativo se perde. Se na mão ela não deu reação, muito menos dará reação depois de volatizada. Será um banho bem mais seguro, entendeu? Na Umbanda, gente, não existe coisas de erva quente, erva fria. Estou falando de Umbanda, eu não quero entrar na seara de outras religiões, seja o Candomblé, seja Quimbanda, seja lá o que for. Estou falando de Umbanda porque eu aprendi dentro do Umbanda. Aprendi nas outras religiões, aprendi. Mas hoje nós estamos falando de Umbanda. Na Umbanda não existe erva quente, não existe erva fria. Existe aquela erva que te dá reação diversa e aquela erva que não te dá reação diversa. A maioria dos banhos determinados na Umbanda, que o sacerdote ou a sacerdotisa do terreiro passa, é porque já é um banho que mais do que testado e aprovado e seguro. Tanto é que a gente não inventa muito, a gente passa o básico, vê o que a pessoa está sentindo, porque a gente nunca está sozinho. A gente, mesmo quando não está incorporado, em todas as nossas atividades aí do cotidiano, vocês pensam que não tem um espírito lá do seu protetor do seu lado, te falando, faça isso, não faça isso, né? Então, mas a gente percebe que às vezes o problema da pessoa é um problema psicossomático, né? Então, psicológico, vamos dizer assim. E aí a gente tem que fazer uma erva, um banho com uma erva que vai, de certa forma, amainar aquilo que a pessoa. Outra hora a pessoa está em estado de prostração. Aí a gente tem que fazer uma erva para que a pessoa levante. Se a erva é considerada quente ou considerada fria, a conversa é outra. As ervas na Umbanda que não podem ser derramadas na cabeça, porque nós não temos quizila em ervas, por exemplo. Não é porque eu sou filho de Xangô que eu não posso tomar um banho com a erva de Ogum. Porque na Umbanda você precisa da força de cada orixá. E na Umbanda, a primeira pessoa que a gente cultua são os nossos guias. Tá? Então você está precisando de uma força de Ogum, se você é filho de Xangô, mas está precisando de uma força de Ogum para romper uma demanda,
para fazer qualquer coisa nesse sentido, então a gente vai indicar a erva de Ogum para você. O que tem, o cuidado que a gente tem não é nem a questão da erva desse ou daquele orixá. O cuidado que nós temos que ter é com as ervas que são folhas que soltam nódia, que soltam leite. Essas são extremamente perigosas, tá? Por quê? Se você pega uma erva dessa, derrama na cabeça, pode ir para os seus olhos, entendeu? E causar um mal danado aí no seu, na parte ocular. Então tem que se tomar cuidado. Não é aconselhado muito quando a gente evita ao máximo. Quando uma erva dessa aí vem na minha cabeça para me indicar, eu falo para a pessoa, vai no terreiro, o guia que estiver lá incorporado em mim vai falar para você se vai ou não vai. Mas eu evito. Por quê? Pode causar irritação, queimadura, coisa séria. Tá? Mesmo a espada de São Jorge é uma erva que quando ela é feita num amaci, em alguns amacis ela é colocada. Porque o amaci, a água só bate aqui, ó. A água não desce assim, aqui. Amaci, que a água desce aqui já não é amaci mais. Então o amaci, a água batida aqui, pega aqui do redemoinho para cá, tem que cair para frente. E assim mesmo não é uma erva que ela tem uma certa toxicidade. É pequena? Mas tem. Tanto é que a toxicidade dela, ela no plano espiritual, ela mesmo quando ela é cortada, ela continua, ela tem um sistema de movimentação, assim como a gente tem a circulação do sangue, ela tem também, mas a planta não tem um coração, na verdade. Mas ela pulsa, ela continua trabalhando. Essa energia, quando a gente corta a espada de São Jorge, ela começa a trabalhar muito rápido antes da energia dela entrar em qual que é o termo mesmo? Inércia. Porque ela entra em inércia para sobreviver mais tempo sem água. Mas antes disso, ela começa a trabalhar. É onde as entidades falam, corta 12 espadas de São Jorge e põe atrás da sua porta. Essa movimentação da planta causa uma energia no mundo espiritual que espanta qualquer tipo de coisa ruim. Qualquer coisa de tóxica do plano espiritual inferior dificilmente passa uma energia para cá, outra para lá, ela trabalhando isso o tempo todo. Quando a gente está em estado de recolhimento, muitas vezes a gente vê a espada brilhar numa cor verde é fluorescente, mas não é fluorescente claro, não tem como eu explicar. Eu nunca vi essa cor numa tinta ou num lápis. O mundo espiritual tem mais cores do que a gente possa imaginar. Mas então, para vocês verem como é que é. Então o banho é esse, é o banho de casa, de cada dia. Vamos dar um conselho, assim, um aconselhamento, uma orientação, na verdade. Poxa, não conheço nada de erva, e onde eu moro não tem erva. Se eu estiver mal, eu posso tomar banho. Bom, você pode até não ter na sua casa, mas não custa nada você passar no supermercado, comprar sempre canela em pau, cravo da Índia, camomila, erva doce, que é o funcho, né? Erva doce é funcho, sim, não é? Uhum. Erva doce, o que mais aí? Me ajuda aí. Capim-cidreira. Capim-cidreira, anis estrelado. Por quê? Manjericão. O manjericão desidratado ele é bom, mas ajuda. Na falta do verde vai aquele lá. Por quê? O que acontece? Esses banhos, por exemplo, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Quando você está em estado, naquela fase desanimado, a gente está desanimado, está sem energia, está para baixo, assim, sem energia, você quer levantar, não consegue, você está sentindo o corpo, parece que você passou, você chupou uma energia pesadíssima. O banho indicado, obrigado, é o banho de cravo da Índia. Eu não costumo misturar
essas ervas desidratadas, a não ser em alguns casos. Então, eu vou indicar os mais simples para vocês aqui e para as pessoas que vão ver. Pega de 1,5 litro a 2 litros de água, uma colher do cravo da Índia, colher de sopa, você coloca lá, tampa, levantou fervura, de 3 a 5 minutos tá top, tá top. Você pode tirar, deixa mornar. O cravo da Índia, a canela, tem uma particularidade, demora para esfriar. Vocês podem fazer banho do que for, mas o do cravo da Índia, da canela, pôr a água esfriar, ela é bem mais lenta. Por quê? Energia. Muita energia. O banho do cravo da Índia pode jogar assim, do pucuruco aqui para baixo. Pode jogar. Eu sempre aconselho você que está aí, você pode jogar esse banho, já deixa uma vela lá do seu anjo de guarda. Se você é devoto de algum guia da Umbanda, você deixa lá também. Se você é devoto, se você às vezes está sem rumo, eu aconselho, acende para São Miguel Arcanjo, tá? Para quem às vezes está chegando agora na macumba. Então, você toma o banho bem, então, o seu banho de higiene, limpa direitinho. Evitem de tomar banho com aquele sabonete mais cheiroso que mão de barbeiro, né? Que mão de barbeiro toda hora tá com colônia. Usa um sabonete mais assim leve, mais neutro. O banho é só bastante de água mesmo. O próprio banho de chuveiro já é uma limpeza. Se você começar a trabalhar seus pontos aqui debaixo do chuveiro, você já vai ter um bom processo de relaxamento. Aí você lava o corpo, deixa a água escorrer um pouco, já pega um banho, de preferência morno, porque o banho morno ele abre o frio, encolhe o poro, e o morno e o quente abre. Então vocês vão jogando devagar, não precisa jogar o balde, pega uma caneca, vai jogando, joga no ombro, passa a mão, toma todo o banho, espera um pouquinho dentro do banheiro, para enxugar o banho. Não é isso, não faça isso. Ou assim, que é o melhor de fazer, ou batendo assim a toalha, devagarinho, o corpo todo. Veste uma roupa clara, pega sua vela, arruma um lugar para você acender mais alto, acende a vela e faz o seu pedido e vai. Ou você sai para trabalhar. Porque esse banho, eu não gosto de fazer esse banho para dormir. O banho de cravo da Índia não foi feito para a gente fazer e dormir. Ajuda? Claro que ajuda. Se você tem um obsessor, ele vai ficar extremamente incomodado com aquele banho. Só que ele dá um certo tchan, muita energia. Então, você espanta o obsessor, mas espanta o sono junto, né? Então, vamos fazer esse banho, deixa pronto, deixa de noite, faça de noite, como eu disse, ele é difícil. Difícil não, essa palavra não. Ele demora a esfriar, então você faz de noite antes de dormir, de manhã você só morna e joga. Outra coisa importante nesse banho é que você pode pegar o cravo que sobrou, ele dá mais um banho com metade da água. Então, se você fizer um outro banho com 1 litro de água, 1,5 litro, ele vai ficar igual primeiro, na mesma potência ou mais. Você pode pegar esse cravo da Índia, peneirar ele, pôr ele para secar, porque depois ele também pode ser usado numa defumação, se der tempo a gente fala hoje. Um banho para que você consiga ter um sono mais assim tranquilo. Aí já não, tem uma questão assim complicada, mas a gente tem que falar, né? O processo mental, né, que fica na nossa mente, das coisas que a gente passa no dia a dia, seja lá alguma angústia que você passou, algum desgosto, alguma tristeza ou alguma dificuldade
que você teve no seu trabalho no dia a dia, qualquer coisa que desagrada a gente, que destempera, né, às vezes a gente, ele é um gatilho para a mente, assim, ela entra num processo meio que uma mistura de angústia com ansiedade. Tá? Então, nesse ponto que eu vou ensinar, ele ajuda bastante, muito mesmo, porque vai ter um relaxamento, mas tem todo um processo para fazer, independente do banho que eu vou passar. E a outra parte que ele funciona muito bem é na parte espiritual. Se você tem, porque tem muitos de nós, a gente é molestado, vamos dizer assim, ou de certa forma assediado quando a gente entra no processo de sono. Pode acontecer nos espíritos aí querer aproveitar dessa situação, e quando o médium é desenvolvido e tem seus guias, isso é difícil acontecer, mas eu estou falando um banho para todo mundo. Bom, vamos lá, esse banho é o banho da canela em pau. A canela em pau nos remete muito assim para a linha dos espíritos velhos, né? A gente lembra essa questão dos espíritos velhos. E a canela em pau, assim, eu sugiro o banho assim. Você pega, para quem tem o costume, antes de dormir, tomar lá o seu leitinho, fazer seu lanchinho da noite e tal. É ótimo você tomar antes de se alimentar. Você toma, geralmente a canela em pau, ela uma desse tamanho assim, mais ou menos essa grossura aqui no dedinho, ela dá 1,5 litro de água tranquilamente de banho. Então a gente faz o banho, deixa lá o banho prontinho, você vai, faz o seu lanchinho, né, se quiser, aliás, toma seu banho, perdão, toma seu banho de higiene, como eu orientei na outra vez, joga o banho da canela, tudo, do mesmo jeito que eu ensinei, vai lá, alimente-se frugalmente, só para dar aquela, ou toma um copo de leite, alguma coisa, alguma coisa, um chá, alguma coisa vocês têm que tomar, tá? Porque o fluido da canela em pau, ele só é absorvido quando de alguma forma o nosso chakra, que se posiciona na altura do estômago, começa num processo de movimentação com o ácido que tem no próprio estômago. Ele se ativa o próprio movimento chácrico na parte espiritual. Então ajuda, muda a temperatura do estômago, muda a velocidade do chakra. Então você faz isso, aquilo vai te acalmar também e tal, e antes de dormir você acende a sua vela, pede aquela canela que você usou no banho, deixa na cama do seu lado. Antes de dormir você pega ela e sente o perfume, o aroma dela, que aquele é um tranquilizador. Se não der certo, procure um médico. Sério? Não, porque tem coisa, a parte espiritual, a gente espanta tudo com esse banho. Então, se às vezes está acontecendo alguma coisa, a pessoa já está num processo mais, entendeu? Então tem que ter. Licença. Vamos lá. Alguma pergunta? Pode fazer. Fala um pouquinho mais alto. Tem horário específico dos banhos de ervas? Porque alguns guias já me orientaram a não fazer o banho após as 9, ou fazer o banho tal dia. Então, essa orientação é específica do guia, ou quando a gente vai fazer algum banho, por exemplo, os banhos que você está nos orientando, esses banhos que você está orientando não tem relação nenhuma com a orientação do
Não, a pergunta que foi feita é a seguinte, em relação ao guia que fala que o horário de se tomar o banho. Para cada a entidade sabe, para cada pessoa, o horário ou o dia ou a lua. Muitas vezes eles se orientam pela fase lunar. Também que a gente deve fazer. Então ali a entidade tem uma ótica, uma visão que a gente não consegue ter. Ele incorporado, ele consegue aliar a energia ou fluídica da erva com a radiação da hora. A radiação. Então ele consegue fazer uma coisa que nós, espíritos encarnados, a gente não consegue. Ele consegue associar o fluido com a vibração e a radiação. Então quando ele determina, faça antes das 9, ou faça depois da meia-noite, ou faça na terça, enfim, ou faça na lua crescente, faça na lua cheia, faça na lua minguante. Então ele ali ele já mapeou um jeito que ele vai associar, conseguir associar essas três coisas que são essenciais para a gente dentro da Umbanda: fluido, vibração, radiação. Boa pergunta. Mais alguém? Mas ela perguntou: esses lotes que está passando tem que seguir as entidades? Esses não, né? Não. Mas, por exemplo, eu decidi um dia tomar um banho de manjericão. Eu tenho uma horta em casa. O dia que eu decidi tomar esse banho, eu posso tomar qualquer dia, em qualquer horário, e acender a minha vela do anjo guarda em qualquer horário. Tranquilamente. Vou até que vocês quiserem anotar, eu posso. Nós temos, né, na Umbanda, ervas solares e lunares. As ervas solares, elas não têm assim nenhuma contraindicação, vamos dizer assim, nenhum risco. São essas ervas: arruda, alecrim, manjericão, hortelã, tapete de Oxalá, poejo, tem alecrim, falei alecrim? Salve, toda folha que tem aquele cheiro forte, ela é solar. As ervas lunares, pode até ter, toda regra tem exceção, né? Mas a erva lunar, ela é diferente da solar, porque geralmente ela não tem tanto cheiro, tanto perfume, e ela tem umas formas meio que bizarras, sabe? Por exemplo, um banho excelente aqui, a gente não fica lá muito cheiroso, né? Mas um banho de fortalecimento danado, que a gente chama, primeiro ele te mortifica, mas depois ele te levanta, é com a folha do repolho. Mas eu não sei, não faz não, porque isso aí tem, depois eu explico como é que é. Vai dar ideia para dois aí. Né? Bater palma para louco dançar, né? Eu vou falar um outro, por exemplo, um banho excelente de erva lunar. Qual que é o fundamento? Eu não posso entrar no fundamento, senão não dou ensinamento para atingir mais gente. Mas assim, a erva lunar, ela é para fortalecer as nossas, para dissipar nossas fraquezas. Entendeu? As ervas lunares, elas têm uma energia assim de realimentar. Não é de fortificar, ela realimenta aquilo que a gente está quase perdendo. Então, quando a pessoa está com dificuldade no trabalho, por exemplo, pode se indicar, muitas vezes a entidade indica um banho de folha de couve, que é uma erva que na lua ela fica azul, ela é verde no ar, ela modifica de cor. Então, essas ervas aromáticas que não tenham nódia, não tenham leite, vocês podem usar a qualquer hora do dia, e ela é dedicada sempre. Você pode pedir. A erva, ela faz bem para o corpo, mas para a gente espiritualizar a energia da erva, a gente tem que fazer ela acompanhada de uma prece, ou no momento do banho, ou pós o banho, para que a gente consiga aliar, né, a radiação do espírito com o fluido da erva, e assim despertar uma vibração positiva, que a gente consegue propagar e ao mesmo tempo, como diz, fundir ela, né, na nossa própria energia. E os cuidados que tem que se tomar são esses: sempre esfregar a erva na mão, né? Sempre procurar evitar a erva de nódia,
E é isso aí. E o Guiné? O Guiné é solar também. Guiné é mais solar. Esses banhos, para nós humanistas, não tem problema nenhum derramar na cabeça. Nós fazemos isso tranquilamente. Ah, mas lá não é assim, não é assim lá. Aqui é. Eu nunca vi uma pessoa passar mal com banho numa dessas ervas que eu falei até hoje. Nunca. E ó, que eu já vi também banho já até de comunhão, pra vocês terem uma ideia. Por causa de um fundamento específico. Já tomei banho de capim-angola, né? Capim-gordura, até de gravatar. É claro, sem espinha. Sem espinha. E o gravatar, o banho que a gente faz dele é no abacaxizinho dele. Mas esse é para outros fundamentos. Bom, vamos lá. Você não está se sentindo bem no seu trabalho. Você vai trabalhar, você parece que as pessoas estão com inveja de mim, parece que as pessoas não estão gostando de mim, estão com mal querer comigo, eu não me sinto bem no meu trabalho, ou tudo que a minha empresa não tá, eu chego na minha empresa eu não consigo trabalhar. Eu tinha que fazer tal atividade e não consigo fazer. O que tem que fazer? Nisso aí, que a coisa está enrolada, né? Tá meio que as coisas meio que amarradas, você precisa de uma luz no seu caminho. Então precisa de uma luz para iluminar, e essa luz iluminar o seu caminho e afastar essas coisas ruins. Por exemplo, as pessoas te emitindo assim, aquela energia, às vezes, de uma pessoa que tem inveja. Infelizmente, isso tem, né? A pessoa tem inveja, a pessoa está querendo ter o teu lugar lá no trampo, né? Cobiçando sua vaguinha, né? Então tem sempre essas coisinhas aí. Então você precisa de estrela, você precisa que a sua estrela brilhe. Então, qual que é a erva indicada? Que aí eu esqueci. Estou brincando. Vocês não imaginam qual que é a semente que tem formato de estrela? Anis estrelado. A gente está falando de coisas secas, né? O anis semente praticamente. O anis estrelado ele é ótimo porque ele é praticamente um corta-demanda. É assim, ele consegue rebater todo tipo de energia deletéria. Ele também é indicado assim. No caso dele, você pode tomar ele tanto para descansar quanto para trabalhar, porque se você tomar ele de noite e dormir no outro dia for para o trabalho, você vai com uma energia legal, né? Mas eu prefiro tomar o banho antes de sair. Mas para quem às vezes é mais corrido, toma na hora de dormir. Por quê? Por incrível que pareça, eu já fiz esse teste de eu chegar para as pessoas. Na época que eu trabalhei em banco, então era assim, né, aquele negócio, um puxando a perna do outro, ainda mais que era banco, não era banco assim público, né? Então, a qualquer momento ali você podia dançar, né? E aí eu tinha um amigo, né? Eu trabalhava, tinha dois, três amigos dentro do banco. Aquele tempo precisava de muita gente, porque era tudo de papel, né? Até a requisição de cheque, a gente furava os blocos com furadeira para pegar o pão, enfim. E aí eu tinha um amigo meu lá, falou, cara, eu tô me sentindo mal, chego lá perto do fulano, tô vendo que a coisa não flui, e ele não está me facilitando, eu preciso dele para fazer, e não dá continuidade, eu estava me boicotando. E na época, eu tinha aprendido já sobre esse do anis estrelado. Falei para ele, faz o banho de anis, vamos ver. Porque até eu nunca tinha visto logo. E eu sabia quem que era a pessoa que estava boicotando ele, né? E sabia da condição dele. E ele fez o banho, só que esse banho é legal você fazer 3 vezes na semana. Tá? Para o teu caminho dá uma expansão legal. O anis estrelado é bom fazer. E todos esses que eu estou falando, aproveita o resto para fazer defumação depois. E ele tomou banho, acendeu a vela dele. No primeiro dia, rapaz, o cara ficou desconcertado com ele. A gente trabalhava junto. A pessoa ficou meio que desconcertada, porque eu testemunhando aquilo, né?
A gente sentava nas mesas tudo próximo, o cara ia falar um negócio pra ele, já chegava assim, ó, não sei o que, ppp. Aí eu olhando, às vezes a vinha por trás, ia assim, e de repente o cara ia, eu via que ele ia direcionar o pensamento do cara, sabe? Só que alguma coisa acontecia que aquilo quebrava como é que pode dizer? A intenção, né? Vamos dizer assim, o objetivo do cara quebrava. No outro dia, no subsequente, as coisas já estavam melhor. Resumindo, a coisa andou de um jeito que, no fim das contas, o próprio gerente lá da nossa área, o responsável encarregado, não me lembro, chefe de serviço, chegou pro cara, que era acima desse amigo meu, e falou: meu, se você não desenrolar o cara, nós tá ferrado. E vai embolar tudo. E aí, quer dizer, ele ficou numa situação, tipo assim, pô, você tem que passar pro cara o serviço, pro cara fazer, ele tá ali para fazer, você não passa, você acha que tá complicando a vida dele, você tá complicando a vida da agência. Porque chega todo dia lá, tinha que pôr um papel, uma prensa, que eram os dados de movimentação do dia. Então o cara começou, de repente a relação deles assim foi até boa por um bom tempo, não ficaram amigão, mas ali no trabalho cada um fazia o seu, foi uma coisa assim muito boa, e eu testemunhei isso, depois testemunhei isso dentro de terreiro. Fazendo parte de outros terreiros, que eu não fiz parte de um terreiro só a vida inteira, por causa de eu mudar de um lado para outro sempre, fui meio cigano, além de sangue, né, de verdade, era cigano de andar de cidade em cidade nesse Brasil. Então, assim, a gente frequentava, via que tinha aquela indisposição, falava: toma um banho. Então o banho de anis é para isso. Ele é um banho que ele, vamos dizer assim, vulgarmente não, alegoricamente, vamos dizer, ou simbolicamente, dizer assim que o anis estrelado, ele faz a nossa estrela brilhar, sabe? Ele repele as energias ruins, né, e quebra a intenção das pessoas enquanto direcionada para a gente. Tudo aquilo que um alimento te propicia de bom, o banho também te propicia a pessoa de bom, né? Por exemplo, o estômago, né? O esôfago, essas partes do nosso organismo aqui, né? Essa traqueia, como é que acontece? Quando a gente, devido a vários problemas, mas entre esses problemas que podem causar uma ulceração, uma gastrite, qualquer coisa, geralmente, muitas vezes é o estado emocional da pessoa, que às vezes pode afetar. Então o que acontece? Qual folha que a gente usa, geralmente, principalmente aqueles que gostam da abirita, não é o bolo, principalmente o tapete de Oxalá, porque aquele bolo sem o pelinho, aquele é para o fígado, ele é para a parte hepática, tá? Mas aquele bolo peludinho lá que a gente faz, ele refresca, assim, ele te dá aquele refresco, né? Aquela alívio. E de qual orixá que é essa erva? Oxalá, aquele que te alivia, que alivia a sua cruz. Então a gente toma, você vê como o remédio ele age nessa parte de acidez, né, de controle de acidez, que dá alívio, e no banho que a gente toma dele é o alívio do seu peso, daquilo que você está carregando de pesado. É uma erva que você pode macetar ela na mão. Outro ensinamento que eu quero dar para vocês, geralmente a entidade pede assim: olha, pega 7 galinhos disso ou 3 daquilo. Eu não estou discutindo isso. A entidade falou, está falado. Gente, não jamais, né? O que eu digo é o seguinte: se você vai estar propenso a fazer um banho,
Você é destro ou é canhoto? Ah, eu sou canhoto. Então faz o seguinte, por exemplo, você vai fazer um banho de manjericão, que você tinha falado. Você vai fazer um banho de guiné, que você falou que é guiné. Você pega a guiné, põe na tua mão um tanto de guiné sem o galho, até, tá, se você é canhoto, até fazer isso aqui na sua mão. Ó. É que nem a comida, né? É um bife por tamanho da sua mão por refeição, não é? Teoricamente. A erva é a mesma coisinha. É a mesma coisa. É a medida da sua cabeça, é a medida da sua mão. Se você é destro, você mede na mão direita. Se é canhoto, você mede na mão esquerda. Entendeu? É a quantidade exata do seu banho. Ah, mas tem 3 ervas diferentes. Não tem problema, você vai pôr 3 mãos. Uma de cada erva. Porque, mas aí já é além do bife. Não, mas é aí, quando põe 7 ervas, é uma pra cá, 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 uma pra cá. É uma para cada. Às vezes eles põem 9, é raro, mas acontece. Mas eu estou falando assim, para você fazer um banho de alívio, né? Para você dar uma reconstituída, um banho fácil. É uma erva que, se você enfia um galho dela na terra, ela expande de forma espantosa, até porque ela cresce mesmo, é muito fértil e é um banho legal. A camomila, por exemplo, a gente toma um chá de camomila para quê? Não é um calmante? A colônia também não é um calmante? A colônia ou a salvia é um calmante? Agora fugiu da minha cabeça. Então, também é a mesma coisa. Então, o banho dessas ervas, geralmente, eles são para que a gente possa fazer esse banho e a nossa frequência vibratória, ela se ajustar. Se ela está fraca, ela chega, ela aumenta um pouquinho. Se ela está muito forte, ela baixa. Geralmente todo o alimento, a gente como sacerdote, nos graus sacerdotais, a gente toma banho tipo de alimento. Aqui a gente precisa de uma força bem mais para enfrentar as coisas. Então, já dei ideia para um monte de gente. Mas tudo bem. Então o que acontece? A erva é frequencial. Tá? Quando você mistura várias ervas, ela deixa de ser frequencial. Aí ela tem um objetivo diferente, direcionado. Você misturou qualidades de erva, é alquimia espiritual, é para despertar uma coisa que a entidade está vendo que você precisa. Conforme vai passando o tempo, as entidades vão ensinando a gente, tanto o médium normal como o sacerdote, sacerdotisa, como a Kamonatsu, que é o braço direito dos guias, né, de trabalho do sacerdote ou da sacerdotisa. A gente acaba aprendendo uma imensidão, um legado assim, enorme, né, de erva. Você passa a elencar, né, as coisas, assim, começa a pôr na prateleira, né, tipo de conhecimento. Então aí muitas vezes a gente pode passar assim, falar, vou passar um banho para você, meu filho, com 5 ervas, eu vou fazer um banho para você, eu te indico 7 ervas, porque eu sei que cada erva dessa vai mexer num ponto chácrico seu. Aí vem esses sabidões que estão aparecendo aí para todo lado aí nas internets da vida. Porque a ruda ativa o chakra tal. Porque o manjericão ativa o chakra tal. Não é bem assim que funcionam as coisas. Se você toma um banho de uma erva só, ela vai pôr em frequência, sintonizar a sua frequência de todos os seus chakras. É delicioso você tomar um banho puro de arruda, um banho puro de manjericão, um banho puro de alecrim. Então, na gente sempre quer a linha, entendeu? Alinha tudo. E não vai focar num chakra só. A erva, o potencial da erva é através do que ela deixa no nosso corpo físico, no nosso corpo mental e no nosso corpo espiritual, é algo a ser explicado, que ainda não foi, mas que modifica a gente profundamente, fortemente modifica sim.
Então, como eu estava falando, um chá de camomila, pô, legal. Se você tomar um chá e tomar um banho da camomila, deve ser mais legal, não deve? Então, é o aroma. O que é importante, a erva que tem aroma é a gente sentir o aroma da erva. A erva que não tem aroma, muitas vezes, para quem é médium, ele vai tomar banho de ervas que ele não vai sentir o cheiro, que elas não são assim tão, né, cheirosas. E tem erva que é cheirosa para um, para outro é uma carniça. Por exemplo, a negamina. Erva Santa Maria eu adoro, tem gente que não passa nem perto. Aí, tá vendo? A negamina, eu sei o poder da erva e tudo, mas um banho de negamina para mim, assim, eu não tomo à toa também, porque é uma erva que ela tem que ter prescrição. Ela não é erva que você vai lá no mato, colhe ela e toma banho a bel prazer. Ela não é. Ela é prescrita pelos guias ou pelos sacerdotes do terreiro. Jamais você vai sair banhando. Vou fazer um banho de folha de jatubá. Você sabe o que o jatubá desperta? Você sabe por que a folha do jatubá é importante? A folha do jatubá, ela é uma folha de caboclo, de índio, de caboclo bravo, como diz lá no Ceará. Ela serve para encapsular, sabe, algum trabalho que tenha sido feito para a gente. Tanto é que quando você toma um banho de jatubá, o bagaço da erva você tem que jogar no pé que você colheu. Senão não adianta. Você faz o banho, pega os bagaços do banho da folha, leva lá no pé da árvore, acende uma vela para o caboclo, para o povo da mata, acende a erva, põe um copo de vinho lá, e um cigarrinho de palha, um charuto, põe lá e agradece, para encapsular o trabalho que estava feito em você. Origem de algumas doenças que são feitas no mundo espiritual, né, das trevas, muitas vezes quando elas tem casos de tumores que somem da pessoa inexplicavelmente, pode ter vários motivos, mas eu já vi várias vezes fazer trabalho com o jatubá, de acontecer de alguns pequenos nódulos, algumas coisas nesse sentido subir, e do trabalho que era um trabalho feito. Quando isso não acontece, como a gente sempre fala, você tem que procurar. Nosso irmão mesmo aqui, Maurício, passou lá em casa, achou que era espiritual, estava tendo um AVC. Se não é o pai pequeno, o João e a finada mãe Cidinha, tá lá na casa, que o João já tinha tido o AVC, você estava achando que era uma vibração. Tá vendo que o pai de santo ele foi um bandista cético, ele falou, você vai para o médico agora. Foi, senão ele não estava aqui. Então, a coisa vai até um tempo. Sempre dizem assim, você começa a dar valor à religião quando você já perdeu a esperança em muitas outras coisas. Eu não vou falar que isso é mentira em alguns casos, né? Muitos casos é assim. Por isso que o Exu lá da década de 70, o seu Sete da Lira, o que ele falava? Ele falava, a humana começa onde a medicina termina, porque daí a pessoa não tem mais, chegou ali, a pessoa já a fé, né? E o banho, gente, então o banho a gente tem que usar ele e você sentir o banho. Então você vai colher uma erva, por exemplo, um banho, você está confuso. Sabe quando a gente começa a esquecer demais as coisas? Quando a gente começa a ficar confuso, você vira uma rua errada, você está indo para um lugar, na hora que você vê, você está indo para outro. Excelente banho, excelente folhas de limão. Ou folhas de tangerina, se tiver de tangerina não é melhor ainda, mas o limão é mais fácil. Por quê? Ele fortalece a parte mental, é uma erva de Xangô. Ah, mas o chakra de Xangô é no peito, do Xangô é no peito, mas o Xangô é o orixá do entendimento, é aquele que conhece a lei, é aquele que conhece os caminhos da justiça. Então, ele é mental, é uma força que eu indico muito para quem vai fazer vestibular,
para quem vai fazer algum tipo de coisa assim, de prova, para não perder ali o foco. Para quem precisa de muita atenção no trabalho, que às vezes a pessoa é um dado lá, prejudica tudo, uma série. O limão é excelente. Eu aconselho sempre assim, números ímpares. Se você vai fazer um banho de limão, faz com 7 folhas, porque cada uma será direcionada para cada chakra, cada centro de força que a gente tem. Vai ser. Só quero fazer aqui um adendo, é o seguinte. Posso colocar aí? Eu quero fazer o adendo, voltando àquele negócio de fazer a entidade, ou o sacerdote fala, você vai fazer um banho com 7 ervas, ou o amaci, por exemplo, né? O amaci com 7 ervas. Aí vem os sábios, né? Os doutores da lei, né? Lá do Google, né? Não, porque o alecrim é para isso aqui, para aquele chakra. Não é, meu. Você pega 7 ervas diferentes, cada uma vai para um lugar onde ela tem necessidade de ir. Não é o Dr. Google que vai falar que tal erva. Me prova. Me prova. Fazer que nem o Eixo Peludo. Para quem provar que eu estou mentindo, eu tiro o meu chapéu. Não tem. Então, quando ele acompanha 7 ervas, cada erva vai para uma situação no corpo. Entenderam? Mas esses banhos que eu estou passando para vocês são banhos do dia a dia. Vou passar agora um banho de assento. Ai, peraí, pai. Senão depois me perco. Pode falar. Cadê? O banho de anis pode passar e lavar a cabeça? Pode. Todos os banhos que eu estou falando aqui até agora pode ser derramado na cabeça. E aquela folha quebra-demanda, como é que se toma? A quebra-demanda, ela é uma folha também que não tem, assim, ela é uma folha lunar. Lunar. Ela, por isso que muitos candomblés, ela é mais importante que a própria espada. Embora a espada seja lunar também. É isso que eu queria saber. Então é o seguinte, às vezes pessoas que têm hemorroida, que tem problema de hemorroida, pessoas que têm problema de corrimento, pelo menos para aliviar, para dar um alívio, até você procurar cuidados médicos, você tem seja homem, seja mulher, nós temos 2 ervas excelentes para isso, excelentes mesmo, só sofre quem quer. Uma dessas aí, tanto para a hemorroida quanto para o corrimento, assim, no caso do sexo feminino, é a nossa vassoura branca, que tem lá aquela folha que a gente tem nos banhos de preto velho. É um alívio tremendo. A outra é a erva de bicho. Eu tinha que ter um negócio para mostrar as fotos aqui, pra vocês não pegarem pela errada, pelo amor de Deus. Tem uma outra vassoura que chama vassoura, que ela é usada para esteatose, para ajudar na diminuição de gordura do fígado, que é chamada vassoura. Também é uma que sai nos talos assim, nós vemos direto, viu, Paulo? Essa que dá aquelas folhinhas, a turma tinha mais ninguém de cortar para fazer vassoura. Não conheço. Essa aí é para quem tem problemas hepáticos, entendeu? Para ajudar a auxiliar. É claro que não vai auxiliar se o cara não mudar de conduta, né? Mas não adianta nada. Nem me falaram. Oi. O banho da vassoura branca e o banho de Erva de bicho. pede para sentar, fazer o banho de assento. O banho de assento. Eu recomendo, no caso dessas 2 ervas, lava bem a erva. A gente coloca ela numa bacia, eu ia falar que é importante essa parte. A gente põe ela numa bacia com uns 3, 4 litros de água, 2 gotas de boa. Deixa 5 minutos, é o tempo de ação. Aí você escorre ela de novo, dá outra enxaguada. Você pode picar e fazer uma infusão, jogar água fervendo por cima. Gota do quê? De água sanitária. Só para matar algum eventual pesadelo. Apesar que a natureza dela ela é antibactericida por natureza. Ela é extraída na remédio, inclusive. Tem vários remédios que são bactericida que tem ela na formulação, lógico, com o nome lá científico, né?
e a erva de bicho também. O procedimento é o mesmo das duas. É cuidado porque você vai pôr aquilo num órgão, né? Você não vai pôr jogar no seu lombo, você vai passar ali no ânus, né? Na vagina. Ou tem homens que sai aquela irritação ali no saco escrotal. É desagradável falar, mas tem que falar, né? Então, lava também. Algumas feridas de origem assim, que esqueci como é que fala, quando começa a sair aquele puizinho assim, sabe? Ajuda, né, nas herpes da vida, né? Então, como é que é feito o banho? Lava-se bem as ervas, põe elas numa bacia ainda com água de 3 a 4 litros, põe lá umas gotinhas lá de água sanitária só para matar algum vermezinho, ventura, e na hora que ferver também mata, mas a gente seguro morreu de banho. E aí você macera aquela erva. Eu não gosto de cortar não, eu gosto de mandar a mão, né? Torcer, põe lá, você pode ferver. Se você for torcer, é bom ferver na água, 5 minutos de fervor. Se você vai picar, joga a água por cima, que é a infusão, para aproveitar melhor o princípio ativo. E aí faz o banho de assento, senta e se banha. São banhos diários, o excesso não faz mal, porque a planta ela tem o fitopático, que é direto da planta, seja através da raiz, seja através do caule, né, do miolo, da casca, do galho, da folha, do fruto, da semente, da flor. Eles na maioria das vezes não tem toxicidade. E não faz mal agir concomitantemente, junto com outro remédio, entendeu? Então, principalmente porque você vai tomar, às vezes está tomando uma medicação, aí você vai tomar algum remédio desses de planta, desses chás mesmo que eu falei da camomila, ele não vai alterar em nada se você estiver tomando a parte alopática, que é o remédio químico, né? Ele não tem essa... Então, com a planta, toda a planta a gente pode dividir ela com raiz, caule, casca, folhas, flores, frutos e sementes. 7. Desses 7 pontos, interessante, né? 7, né? Desses 7 pontos é onde a gente extrai para cada coisa um princípio ativo da planta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero. A jatubá, a gente pode fazer chá da casca? Eu já vi fazer xarope. Agora chá da casca para quê que você viu? Não, porque a gente... Vai, viu? Hã? Vai tomando qualquer coisa. Vai tomar um alucinógeno. Eu falei, muitos anos atrás, se eu não me engano, acho que eu não tomava, mas não me lembro mais. Não, eu já vi fazer xarope. Porque ele para comer é bom, né? Porque ele engasga a gente. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Quem não comeu jatubá ainda na vida, a impressão que eu tive quando comi um miolo no jatubá, estava comendo uma meia depois de eu jogar futebol. O gosto de chulé, mas a gente comia. A gente comia. Pera aí, gente, a Bruna agora. Muita gente às vezes chega aí nós falando sobre que está se sentindo carregado, pesado, que mandaram tomar um banho de sal. Eu gostaria que você falasse sobre o sal, por favor. Eu acho que eu já falei, mas vou falar de novo. Mas vou falar, é sempre bom falar. Pode ser até que dentro do terreiro, se um guia do terreiro chegar para um bom consulente e falar, pega a erva assim e joga um pouco de sal e faz o banho, a pessoa provavelmente não está incorporada. Se tiver incorporada, está falhando. Porque o sal anula todas as propriedades das ervas. O sal anula tudo. O banho de sal pode ser até eficiente, sim, porque ele vai zerar, só que ele não... Por exemplo, seja o espírito ruim que uma não é sapo, você joga sal nas costas e sai correndo. Mesmo porque ele é espírito. Né? Então não adianta. Nem esotério. Uma vez cheguei uns crentes jogando sal na porta, no muro do terreiro.
Eu cheguei aqui, o que vocês estão fazendo? Eles estão jogando aqui, é um terreiro de Saravá, de Macumba, está jogando sal. Bom, não vou nem... Beleza, eu agradeci, sal é bom, né? Mas o banho de sal é o seguinte, quando eu falo frequencial, eu sempre estou falando isso, frequência, sintonia, isso é muito importante hoje em dia a gente saber disso. Porque sintonia é quando você se sintoniza numa vibração. Então se você está falando palavrão, se você está com raiva, se você está blasfemando, você vai ficar a frequência que você vai estar, você vai sintonizar numa baixa frequência. Então tudo aquilo que é daquela atração vai vir do seu lado. Tem gente que às vezes sai do trabalho, chega em casa e começa a brigar com todo mundo, dá pontapé no cachorro, tadinho, não tem culpa. Essa pessoa, ela está com algum problema, tem que conversar, sentar com o guia e conversar. Porque aí é a questão da sintonia, tá? Então você tomou um banho, você fez coisa, é sintonia, você tem que levantar a frequência. E a frequência, vou dizer que nós somos um rádio, aí tem o dial, né? Tem um ponteirinho no meio para correr as estações, certo? Então, a gente é esse ponteirinho aqui do dial. Nós estamos procurando as estações para a gente sintonizar. Só que o rádio tem um limite de frequência. Então ele tem 2 colunas, né? 2 pilares. Você vai até aqui ou você vai até lá. Então essas 2 colunas são as energias que nos equilibram, a energia positiva e a energia negativa. A energia negativa nesse caso não é energia negativa porque ela nos faz mal. Ela é uma polaridade contrária que causa o equilíbrio. É o yin yang dos taoístas, dos chineses. Entendeu? Então, o que acontece é que o banho de sal, o teu dial não vai ficar fazendo assim, vai parar no meio. Você toma um banho de sal, ele vai limpar, ele vai zerar a energia positiva e a energia negativa. Que é a energia positiva, é a energia da ação. E a negativa é a energia da reação. Ação e reação. Ação e reação. Quando você toma um banho de sal, você desce tudo. E aí você fica ali no meio, você está descarregado de tudo. Só que tomara que o primeiro contato que você tenha com alguém, a pessoa chega e fala, te amo, bom dia, porque você vai receber uma energia ruim. Olha, uma energia boa, perdão. Se você chega lá, você fala assim para a pessoa, bom dia, a pessoa, pronto, você já está carregadíssimo. Então não adianta. O que se pode ser feito, quando a gente está tomando banho, você está vendo que o banho não está te fazendo efeito, antes você toma o seu banho, agora nem toma banho, não pega um vasilhão mesmo, joga sal, mistura com a água do chuveiro mesmo, tira a roupa e joga aquilo lá por cima assim, ó, já lava, espera um pouquinho, abre o chuveiro, tira um pouco do sal, deixa, depois você vai e faz um banho de erva assim. Aí, entendeu? Aí sim, aí é legal. Mas no contrário, a gente, você vai, a gente vê assim, né, tudo é comercial, para fins comerciais. Eu não estou aqui para prejudicar o comércio de ninguém, o negócio de ninguém. Mas, infelizmente, você vai ter certos lugares que você acha ervas lá, desidratadas, misturadas com sal. Eu acho esse negócio do sal importante da forma que eu falei. Tá? Da forma que eu falei. É uma coisa que eu me surpreendi, né? Todo mundo falando desse sal do Himalaia, né? Sal do Himalaia, sal do Himalaia, sal do Himalaia, sal. Eu falei, vira lá esse trem pra mim aqui. Eu nunca tinha visto na época, agora eu já vi como é que é. Aí peguei, o cara falou, esse aqui é bom porque tem carimbo do não sei o que lá, que orienta lá, nem inventa, lá é um negócio que controla remédio, que é comida, tudo. Aí eu olhei lá, assim, sal do Himalaia, tipo R$30 um pacotinho de sal, assim, cor-de-rosa, assim, validade, 6 meses. Ué, nunca vi sal de validade. Ué, é a mesma validade do sal branco.
O que ele pode acrescentar? Ele pode deixar de ter um teor de sódio mais acentuado, mas a proporção que você usa é que faz a diferença, tanto ele quanto o sal mais barato. Então a gente tem o que para um é remédio, para outro é veneno. É assim que a gente tem que ter a concepção da nossa vida dentro da nossa sagrada Umbanda, da nossa Umbanda querida. Que a Umbanda Sagrada já tem alguém que registrou, não pode nem falar isso, por incrível que pareça. Então, tudo o que acontece com a gente é a medida que a gente coloca. O nosso ponto de equilíbrio, ele é frágil demais. Porque qualquer coisa, só através de uma reforma íntima, que é o banho de razão que a gente tem que dar na gente, o banho que a gente mais precisa. Esses banhos são banhos auxiliares, são importantes para algumas coisas, para a cura de algumas moléstias, para fortalecimento, para vivificação, para corte de demanda, uma infinidade de coisas, mas o banho que a gente tem que tomar um banho de consciência, sabe? Ter um banho de consciência, deixar ser mais útil para o universo. Então, sendo a gente conseguir isso, mas é difícil, eu sei que é. Também todos nós, incluindo eu, lógico, tem hora que o nosso equilíbrio ele vai para cá, vai para lá, é o Daya, né? Só que a gente tem que, enquanto a gente não começar um processo íntimo e sincero, verdadeiro, de reforma íntima, a gente não vai ser digno de receber nem mesmo a orientação dos guias para alguma coisa que a gente tem que fazer. Num primeiro momento, você precisa pedir perdão para alguém, mas você não dá conta, mas começa a pedir em silêncio, que uma hora você não consegue chegar perto da pessoa e falar, me perdoa. Não é fácil o processo. Eu também tenho gente que eu não gosto, sou humano como qualquer um aqui. Só que a experiência vai te mostrando assim, quanto mais eu reajo de forma violenta, rude, eu vou receber a mesma energia de volta. Então não adianta, por exemplo, eu fazer um monte de coisa, arrumar encrenca com um monte de gente, dar um calote num, dar um golpe no outro, falar mal de um, falar mal do outro, depois ir tomar um banho de defesa e vir na agenda de branco. Né? Depois sai passando mal. Depois sabe, não sei o que está acontecendo naquele terreiro lá, só o terreiro passa mal. Ah, é? O terreiro inteiro fica bem, se fica mal, o terreiro fica culpado. Né? Então, matematicamente, algo está errado esse cálculo. Os cálculos estão errados. Está errado. Então, é isso que acontece. A gente tem que fazer os nossos banhos. Quando você for fazer o seu banho, eu tenho um procedimento. Dificilmente eu faço banhos hoje em dia. Eu estou muito casquinho. Então, mas toda vez que eu vou pôr a mão na erva, eu ponho a mão na erva para colher, eu já peço licença. Peço licença. Dá uma licença que você vai, porque é uma vida que você está tirando para alimentar outra vida. Não pensa vocês que eu não como frango porque tem que matar o frango, eu não como boi, não como isso. Gente, se você arrancar um capim, você está matando alguém. Então você não pode comer alface, você não pode comer abóbora, você não pode comer nada. Mas cada um coma aquilo que quiser. Entendeu? Mas coma moderadamente. A vida da gente é assim, não é porque... eu só quero dizer o seguinte, tudo tem vida. Tudo. Aqui, nessa terra, a verdade que eu escutei mais impressionante na minha vida, assim, no estudo dentro de zootecnia, é o seguinte, nós nos alimentamos de nossos antepassados. Porque o que tem debaixo dessa terra, que já passou por baixo de nós, que já morreu, e a gente está comendo o que dela provém, com todos os nossos microminerais, vitaminas e aminoácidos que foram desmanchados na terra, então volta na outra forma. Então, se você for ficar pensando nessas coisas, você não vive. Então você tem que respeitar o ponto de vista da pessoa, desde que ela respeite o seu. E se não respeitar o seu, também você vira as costas e sai andando. Não é comigo. Mas a erva, lembre-se bem, instruções para um bom banho de erva. Sempre a orientação que é dada
dentro da Umbanda, reze antes de colher a erva, se é que você vai colher a erva. Se você comprou lá a sua cartela no mercado, você tira do saquinho e põe. Se você tem uma ligação com alguma entidade espiritual, com um guia espiritual, você pede para ele, fala assim, elimina a impureza que porventura das mãos das pessoas que colheram isso aqui, que às vezes a pessoa não estava no dia legal. Então é uma coisa assim, faz a prece antes pedindo para dar tudo certo, para que seu corpo possa se abrir, seu espírito receber as benesses daquele banho que você vai tomar. Tomou o banho, durante o banho, legal, quiser fazer uma prece, faça. Terminou o banho, acenda a sua vela. Se não tiver a vela, ajoelha no chão e reza para Deus, que é a melhor coisa. É isso que eu tinha que falar hoje. Como acho que é o básico, tem a parte de defumação, mas aí nós vamos extrapolar. Eu espero que esteja de bom tamanho para vocês, tá certo? Mais alguma dúvida? Olha, gente, nós estamos fazendo essas aulas aqui no intuito de instruir as pessoas. A gente não está aqui no Círculo de Umbanda do Cacique Birajara para ser estrela e nem ser dono da verdade. Aqui nós passamos os nossos conceitos dentro do aprendizado do nosso rito, tá? Então, se alguém faz aí de alguma forma diferente, respeitamos todos. E eu espero pelo menos que tenha sido uma boa instrução para você que está aí longe de nós, que não pode estar aqui, tá? Gostaria de vocês poderem sempre apoiar a gente aí, para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas, porque tem muita coisa a ser falada, tá? Que pode ajudar muita gente. E é isso. Meu saravá. E dá um joinha, né? Fala para nós lá.